se Satoru Gojo abrisse os olhos e percebesse que voltou no tempo, voltando como um bebê incapaz de se mover, falar ou lutar, porém com todas as suas memórias intactas. Ele se lembraria de tudo, de Geto, Toji, Shibuya, Kinjaku e de todo o resto. Ele saberia exatamente como essa história terminaria. Dessa vez, Gojo não aprenderia com os erros, ele nasceria já sabendo quais decisões levariam à tragédia. E dessa vez, ele sabe quem precisa ser salvo e quem nunca deve ser subestimado. Mas a pergunta não é se Gojo conseguiria mudar o futuro. Hoje, imaginaremos como a história de Jujutsu Kaisen seguiria se Satoru Gojo voltasse no tempo sabendo todos os próximos passos dessa história. Para começar, nesse universo alternativo, eu vou assumir que no momento da sua morte, Gojo teria duas opções. A primeira seria renascer em um novo corpo no futuro, possivelmente tendo sua alma reencarnada em outro feiticeiro. No caso, ele iria para o norte. A segunda opção seria voltar no tempo e reviver a própria vida, porém mantendo todas as memórias intactas até o dia da sua morte. No caso, essa segunda opção seria escolher o sul. Gojo então escolheria a segunda opção. Com isso, ele abriria os olhos novamente como um bebê. Porém, nesse estágio, Gojo ainda não poderia tomar nenhuma atitude concreta. Seu cérebro ainda estaria em uma fase crucial de desenvolvimento, o que o tornaria completamente dependente de quem estivesse cuidando dele naquele momento. Mesmo possuindo todas as memórias, ele ainda estaria limitado fisicamente e cognitivamente pelas condições naturais da infância. Com o passar dos anos, Gojo cresceria até chegarmos ao momento em que Toji vai vê-lo apenas por curiosidade. Nesse ponto, Gojo já saberia exatamente quem Toji é e que ele se tornaria uma grande ameaça no futuro. Ainda assim, eu não acredito que Gojo eliminaria Toji naquele momento, e isso pode ser explicado por dois motivos. O primeiro motivo seria o próprio corpo de Gojo. Mesmo conhecendo o segredo da técnica reversa da energia amaldiçoada e teoricamente podendo utilizar o vermelho e consequentemente o roxo, seu cérebro ainda estaria limitado pelo estágio de desenvolvimento. No mundo real, sabemos que o cérebro humano só atinge sua maturidade completa por volta dos 25 anos. Nesse encontro, Gojo provavelmente teria entre 5 e 8 anos de idade, uma estimativa já que a obra nunca revela sua idade exata nesse período. Ou seja, mesmo entendendo os conceitos por trás de suas técnicas, é muito provável que ele ainda não tivesse o refinamento, o controle e a precisão que teria em sua versão adolescente, por exemplo. Mas mesmo que Gojo hipoteticamente já tivesse domínio completo dessas técnicas, entra o segundo e mais importante motivo: Megumi. Nesse ponto da história, Gojo já saberia que Toji é o pai de Megumi Fushiguro. Megumi nasceu em 2002, enquanto Gojo nasceu em 1989, o que coloca o primeiro encontro entre Gojo e Toji em algum momento entre 1994 e 1997. Sabendo disso, Gojo não mataria Toji justamente por já conhecer a existência de seu futuro aluno e a importância que ele teria mais adiante. Assim, nesse primeiro encontro, Gojo escolheria observar e guardar essa informação para si mesmo, apenas deixando Toji viver. A partir desse momento, fica claro que Gojo não está tentando mudar tudo de forma impulsiva. Ele está escolhendo com cuidado quais eventos devem seguir seu curso natural e quais ele pretende quebrar quando chegar a hora certa. E é justamente com essa nova mentalidade de Gojo que entramos no período mais importante da juventude dele, o seu arco do passado. Com o avanço da história, Gojo e Geto ainda seriam designados para a missão de escoltar Rico Amanai, o novo receptáculo de plasma estelar, até o Mestre Tengen. Essa fusão, que ocorre a cada 500 anos, é essencial para resetar a técnica de imortalidade de Tengen, impedindo que ele evolua para algo além de humano. Sem essa fusão, Tengen inevitavelmente perderia sua humanidade e empatia, aproximando-se cada vez mais de uma maldição, algo que a própria obra confirma no futuro, quando vemos Tengen já bastante distante de um ser humano comum e vulnerável à técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados, que mais tarde seria usada por Kenjaku ao controlar o corpo de Suguru Geto. Ou seja, a fusão com Rico Amanai não é apenas importante, mas fundamental para manter a estabilidade no mundo Jujutsu. No canon, nesse ponto, Toji Fushiguro coloca uma enorme recompensa pela cabeça de Rico Amanai. O plano era simples: cansar Gojo e mantê-lo constantemente ativo, para então pegá-lo desprevenido. Porém, nesse universo alternativo, tudo muda. Sabendo exatamente como Toji age, pensa e ataca, Gojo permitiria que toda a caçada continuasse, justamente para atrair Toji. A diferença é que agora, Gojo não seria mais surpreendido. Já mais velho, com domínio da técnica reversa amaldiçoada e pleno entendimento de suas próprias limitações e vantagens, Gojo estaria preparado desde o início. Ele saberia exatamente quando Toji tentaria sua primeira emboscada, aquela em que no canon ele perfura Gojo com a lâmina comum e falha ao atingir o coração. Aqui, Gojo utilizaria esse momento a seu favor. Ele propositalmente desativaria o ilimitado por um breve instante, enganando Toji e fazendo-o acreditar que havia encontrado uma abertura real. E no último segundo, Gojo desviaria do ataque ou reativaria sua técnica do ilimitado, anulando completamente a investida. Enquanto isso, Geto desceria com Rico até as tumbas do Corredor da Estrela, onde Tengen reside. Diferente da linha do tempo original, Toji jamais chegaria até Rico. E então, sozinho contra Gojo, Toji seria finalmente confrontado sem um fator surpresa e dessa vez sem qualquer chance real de vitória. Gojo eliminaria de forma rápida e definitiva utilizando o roxo, encerrando ali a ameaça de Toji Fushiguro. Com isso, teríamos ainda um momento de conversa entre Rico e
Geto, mas sem a tragédia que marcou o Kano. Riko Amanai não morreria. Ao mesmo tempo, ela também não se fundiria com Tengen, passando a viver uma vida normal. Essa única mudança teria consequências gigantescas para a obra. Sem a morte de Riko, Geto não sofreria o choque emocional extremo que o levou a questionar profundamente o sistema do Jujutsu e sua própria moralidade. Ainda assim, é importante deixar uma coisa clara. Isso não significa que Geto jamais enfrentaria conflitos internos. As missões traumáticas, o contato constante com maldições e o sofrimento humano continuaria existindo. A diferença é que dessa vez, Gojo saberia exatamente para onde isso levaria. Ciente então do futuro de seu melhor amigo, Gojo se tornaria muito mais presente na vida de Geto, acompanhando-o de perto em missões mais pesadas e intervindo sempre que percebesse sinais de ruptura ideológica. Com isso, Geto permaneceria ao lado da escola Jujutsu e com o tempo poderia até se tornar um professor, assim como Gojo. Essa mudança sozinha apagaria completamente os eventos de Jujutsu Kaisen Zero, e o Tokotsu ainda surgiria como portador de Rika, mas ao invés de ser treinado por Gojo e lutar contra o Geto, poderia acabar sob a tutela do próprio Geto. E o mais importante, sem a morte de Suguru Geto, mesmo no cenário extremo onde o Geto eventualmente se rebelasse, Gojo, já consciente do perigo que isso representa, não hesitaria em matá-lo, eliminando definitivamente seu corpo e impedindo qualquer possibilidade de posse por Kenjaku. Então, de uma forma ou de outra, Kenjaku perderia a manipulação de espíritos amaldiçoados, uma peça-chave para a execução de seu plano maior. Sem essa técnica, o jogo do abate simplesmente não poderia acontecer da forma como conhecemos. Com isso, finalmente entraríamos no arco do feto amaldiçoado, um ponto em que a obra se inicia oficialmente, apresentando Yuji Tadori no primeiro episódio da primeira temporada. No entanto, nessa linha do tempo alternativa, Satoru Gojo faria algumas intervenções importantes antes mesmo de encontrar Itadori. A primeira delas seria diretamente com Tengen. Gojo iria até a câmara onde Tengen reside e contaria toda a verdade, explicando que veio do futuro. Ele revelaria o plano de Kenjaku para selá-lo no reino da prisão e detalharia os eventos que levariam o mundo Jujutsu ao colapso. E então, com a ajuda de Tengen, Gojo passaria a buscar incansavelmente a parte da frente do reino da prisão. Sabemos que Tengen selou a parte de trás do cubo com o objetivo de suprimir a presença da parte da frente. Sendo assim, Tengen temporariamente poderia libertar essa parte traseira do selo para rastrear com mais precisão a localização do portão da frente. E eventualmente, Gojo conseguiria encontrar o reino da prisão e ficaria com o cubo sob sua posse, impedindo completamente um possível selamento no futuro. Além disso, como medida preventiva, Gojo não destruiria ou selaria a lança investida dos céus após derrotar Toji. Diferente do que acontece no canon, ele entenderia o valor estratégico dessa arma, já que ela é capaz de anular técnicas amaldiçoadas e destruir o selo da parte de trás do reino da prisão. Por isso, Gojo entregaria a lança a Tengen, mantendo-a como uma garantia absoluta caso Kenjaku de alguma forma conseguisse roubar o cubo no futuro. Dessa forma, Kenjaku ficaria completamente sem opções. Ele não teria como selar Gojo, nem como tomar posse do corpo de Suguru Geto, já que Geto nunca se tornaria um inimigo nessa linha do tempo. Vale lembrar que no passado, Kenjaku tentou eliminar o usuário de 6 olhos e falhou 2 vezes. Na terceira tentativa, ele matou um usuário ainda bebê dos 6 olhos um mês após seu nascimento e também assassinou o receptáculo de plasma estelar, tentando impedir o surgimento desse poder. Mesmo assim, os 6 olhos reapareceram no momento da fusão com Tengen, mostrando que sua estratégia falhou. Essa ligação entre 6 olhos, Tengen e o receptáculo só foi quebrada originalmente por Toji Fushiguro, um homem que escapava da energia amaldiçoada graças à sua restrição celestial. Sem a intervenção de Toji e sem a morte da Riko Amanai no passado, esse destino jamais seria quebrado. Assim, o mais provável é que Kenjaku fosse forçado a adiar seus planos indefinidamente, aguardando o surgimento de um novo portador dos 6 olhos no futuro e também de um feiticeiro capaz de manipular espíritos. A segunda grande intervenção de Gojo aconteceria no início da história. Antes de Yuji Tadori consumir o primeiro dedo de Sukuna no primeiro episódio, Gojo simplesmente impediria isso de acontecer. Em seguida, ele levaria Itadori à mesma sala onde, no canon, explicaria sua sentença de morte, mas dessa vez oferecendo uma escolha diferente para ele. Gojo explicaria que o corpo de Itadori é especial e que ele possivelmente seria a única ferramenta conhecida capaz de eliminar Sukuna de forma definitiva. Movido então pelas últimas palavras de seu avô, Yuji Itadori muito provavelmente aceitaria essa proposta desejando ajudar as outras pessoas. Com isso, Gojo passaria a coletar os dedos de Sukuna com antecedência, já sabendo onde muitos deles estariam. E ao longo do tempo, após coletar os 20 dedos do Sukuna, ele entregaria esses dedos a Itadori de forma controlada e gradual, intercalando o consumo dos dedos. Antes disso, Gojo também eliminaria os membros mais problemáticos do alto escalão do mundo Jujutsu, mantendo apenas Gakuganji vivo sob constante vigilância, evitando que alunos como Yuji Megumi Nobara fossem enviados para missões suicidas sem supervisão. Ou seja, nesse cenário, o evento da maldição de classe especial enfrentada por Yuji Megumi Nobara ainda ocorreria, mas com uma diferença crucial: Gojo estaria presente. A maldição então seria exterminada instantaneamente e Yuji não morreria. Vale lembrar que nesse ponto Yuji não consumiu Sukuna, ou seja, se Yuji morresse, seria de forma
definitiva. Gojo também alertaria Yuji desde cedo sobre pactos amaldiçoados, explicando detalhadamente como funcionam e deixando claro que ele deveria evitar qualquer acordo com Sukuna a todo custo quando o consumisse. Quanto às demais maldições, Jogo, Hanami, Mahito e Dagon, elas ainda existiriam, mas dificilmente ousariam enfrentar Gojo diretamente. Mesmo que tentassem repetir estratégias como a do evento de intercâmbio de Kyoto, Gojo já conheceria esses planos e anteciparia cada passo, eliminando essas ameaças antes que se tornassem um grande problema real. Sem a atuação direta de Kenjaku, os eventos de Shibuya jamais aconteceriam. Não haveria jogo do abate e Orozo não despertaria no corpo da irmã de Megumi e, consequentemente, a alma de Megumi também nunca seria quebrada. Sendo assim, o mundo do Jujutsu seguiria provavelmente em uma relativa paz. E então, ao longo do tempo, Itadori consumiria os 20 dedos de Sukuna, tornando-se cada vez mais forte através das missões que enfrentaria. E ao final, surgiriam duas possibilidades para o destino do Rei das Maldições. Na primeira, Sukuna permaneceria selado eternamente dentro de Itadori. Considerando que Yuji aparenta não envelhecer como sugerido na obra, ele não morreria por causas naturais, apenas por ferimentos fatais. Ou seja, Yuji simplesmente viveria até que algum outro adversário fosse capaz de matá-lo. Ainda assim, essa opção, na minha opinião, seria extremamente arriscada, pois qualquer erro poderia permitir que Sukuna assumisse o controle do corpo. A segunda opção seria muito mais segura, porém também muito mais teórica. Com a ajuda de Tengen, Gojo levaria o reino da prisão até ele, e então Tengen, com seu conhecimento absoluto sobre barreiras, provavelmente alteraria as especificações do cubo através de votos vinculativos, fazendo com que o reino da prisão passasse a selar a alma de um indivíduo e não o seu corpo. Sendo assim, após Itadori consumir os 20 dedos, bastaria apenas usar o reino da prisão diretamente na alma de Sukuna dentro do Yuji, dando um fim definitivo ao Rei das Maldições. Com isso, a escola Jujutsu e o mundo Jujutsu finalmente teriam um pouco de paz. Nesse caso, Gojo, os alunos e os seus colegas simplesmente viveriam até morrer de causas naturais como a velhice. Com Sukuna finalmente eliminado, o mundo de Jujutsu Kaisen chegaria a um desfecho muito diferente do que conhecemos. Não haveria colapso, não haveria sacrifícios em massas e nem um ciclo interminável de tragédias sendo herdado pela próxima geração. Os feiticeiros deixariam de lutar apenas para sobreviver e passariam, enfim, a construir um futuro muito mais estável. Yuji poderia viver sem carregar o peso de várias mortes causadas por Sukuna e Megumi não teria o seu destino quebrado. Nesse final, Gojo não seria lembrado apenas como mais forte, mas como alguém que conseguiu algo ainda mais difícil, impedir que o pior no futuro acontecesse. Um encerramento onde, pela primeira vez, a história não termina em perda, mas sim em um futuro próspero para a sociedade Jujutsu. Para finalizar, claro que tudo o que foi apresentado até aqui parte de um exercício puramente hipotético, beleza? Esse não é um resumo da obra, nem uma tentativa de reescrever o canon, mas sim uma especulação baseada nas regras, conceitos e limitações estabelecidas em Jujutsu Kaisen. Durante o vídeo, eu optei por citar apenas as principais modificações ao longo da história sob a visão de Gojo. Afinal, se a gente fosse detalhar cada pequeno evento, cada missão e cada mudança mínima, esse vídeo facilmente ultrapassaria os 40 minutos, e na maioria desses pontos menores, o impacto provavelmente não seria tão drástico na história, na minha opinião. A ideia aqui é supor como a história deveria acontecer, explorando o que poderia mudar se Satoru Gojo tivesse conhecimento absoluto do futuro e a liberdade de agir antes que tudo desse errado. No fim, esse cenário existe apenas como uma possibilidade entre infinitas outras inclusive que você aí mesmo atrás da tela já pode ter até imaginado. Então agora fica a minha pergunta a você que assistiu o vídeo até aqui: o que você acha que aconteceria se Satoru Gojo tivesse voltado ao passado com suas memórias? Até o próximo Arif.